Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade nas nossas aulas, hoje nós vamos tratar do módulo 58 que está na página 62 e a nova operação é a radiciação. Por favor, não esqueça de ter o material em mãos para que você possa acompanhar aqui. Lá na página 62, o autor nos traz algumas explicações bem simples sobre operações inversas. Você já aprendeu que a adição é a operação inversa da subtração. A subtração é a operação inversa da adição. A multiplicação é a operação inversa da divisão. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. Nós vimos nas últimas aulas potenciação. E agora vamos trabalhar com a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação, ok? Então, o princípio inverso. Bom, a primeira coisa que nós ouvimos falar sempre em radiciação é a palavra raiz, e nós poderíamos dar um sinônimo para ela como origem, raiz ou origem. É muito comum os alunos pensarem que a radiciação é só raiz quadrada, até mesmo porque logo aí de cara, o primeiro exemplo que o autor nos traz é isso aqui, ó. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, ok? Então todos os alunos têm a mania de pensar que radiciação é só raiz quadrada, e não é verdade, e é isso que nós vamos estar vendo um pouco hoje. Bom, mas por que a raiz quadrada de 9 é 3? Qual é o princípio da radiciação? Bom, aqui eu tenho o expoente 2, por isso que eu chamo de raiz quadrada, ok? Então, eu penso assim, que número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Pensou aí? Lógico que você pensou no número 3. 3 vezes 3 dá 9. Por isso que a raiz quadrada de 9 é 3, ou seja, a origem do 9 é o 3. O número que ele vezes ele daria 9. E é muito comum também e muito importante você saber que toda vez que eu trato na radiciação de raiz com expoente, com o índice 2 aqui, que nós chamamos de raiz quadrada, necessariamente ele não precisa aparecer. Então, todas as vezes que eu não tenho nenhum número aqui em cima, na verdade é o 2, porque nós trabalhamos com índices naturais, mas não existe o índice 0 e 1. Enquanto na potenciação eu trabalho com expoente 0 e 1, na radiciação eu não trabalho com o índice 0 e 1. Mas espera aí, Ademir, você está falando de índice e eu não estou entendendo nada. Então calma, agora aqui nós vamos ver com mais detalhes a parte da radiciação. Acompanhem comigo aqui. Eu vou fazer o seguinte cálculo aqui com vocês, ó. Presta atenção, da parte da radiciação. Eu tenho aqui este símbolo, um número aqui em cima, um valor aqui dentro e um resultado aqui fora. Vamos lá? Um símbolo, um número aqui dentro, um número aqui fora, um número aqui em cima e um resultado aqui fora. Muito bem. O que esse numerinho que fica aqui em cima se chama? Esse numerinho se chama índice. Este símbolo que parece um V, ele se chama radical. Se você ficar com dúvida, dá uma olhada na página 63 aí. O A que está dentro do radical se chama radicando. E o B que está fora nada mais é do que a raiz. Então aqui eu tenho índice, radical, radicando e raiz.
Observe que o radical vai ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo radical, porque ele é um símbolo. Agora, o índice, ele pode ser zero? Acabei de comentar, não. Então, posso pôr zero aqui? Não. Posso pôr 1? Também não. Qual é o menor número que eu posso colocar no índice? O menor número é 2. Então, se o menor número é 2, a menor raiz que eu tenho é a raiz quadrada. Lembra-se que todo número elevado ao expoente 2, nós falávamos elevado ao quadrado? Então, a operação inversa de elevar ao quadrado, raiz quadrada. Só que tem um detalhe que eu acabei de comentar com vocês, o 2 não precisa aparecer. Então, toda vez que tem uma raiz sem nada, raiz quadrada. E se eu tiver um 3 aqui? Raiz? Muito bem, raiz cúbica. Se eu tiver aqui um 4, raiz quarta. Se eu tiver aqui um 5, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, assim por diante. Tá claro até aí? Bom, professor, mas radiciação eu achei que era só raiz quadrada. Não, não é não. Quer ver? Acompanhe agora essa explicação aqui. Ó. Presta bem atenção. Nós não acabamos de ver que a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E se eu tivesse a raiz cúbica, a raiz cúbica de 8? E agora? O que é que nós faríamos aqui? Um número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. Ué, por que 3 espaços, professor Ademir? Porque agora o índice é 3. Por que eu coloquei 2 espaços aqui? Porque o índice era 2. Ok, pessoal? Tranquilo? Agora, que número? Ele vezes ele vai dar 8. Vamos pensar. Muito bem, você tem toda a razão. 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Então existem outros tipos de raiz sem ser a raiz quadrada? Sim, existem várias. Vocês vão ver que o próximo módulo nós vamos estudar só a raiz quadrada, porque a raiz quadrada e a raiz cúbica são as que mais nós utilizamos. Porém, isso principalmente no 6º e no 7º ano. Porém, no ensino médio, na faculdade, você vai usar muitas outras raízes. No 9º ano, você vai usar outras raízes e não apenas a raiz quadrada. Bem, vamos ver um outro exemplo aqui. Imagine que eu perguntasse para vocês quanto é a raiz cúbica de 64. Qual que é o princípio básico mesmo? Número vezes ele mesmo, e tem que ter como resposta 64. Aí, um de vocês deve estar pensando, não faço a menor ideia. Começa pensando assim, se você colocar 1 vezes 1 vezes 1, dá 64? Não. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, também não dá. Se você colocar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, também não deu. Mas e se você colocar 4? 4 vezes 4, 16, muito bem, vezes 4, 64. Então, qual é o número que multiplicado 3 vezes dá 64? 4. Então, qual é a raiz cúbica de 64? 4. Assim também, como você poderia descobrir que a raiz quinta de 32, que é um cálculo muito comum de aparecer, a raiz quinta de 32. E aí, como é que eu faço? Número vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, que dá 32. E agora? Esse ficou facinho, né? Porque lembra, eu falei para você? Na dúvida, você começa com 1, com 2, e com 3, com 4 e assim por diante. E o que é que você vai descobrir aqui? Você vai descobrir aqui que nós temos o que, pessoal? Qual? Muito bem, o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós temos aqui
32. Então, a raiz quinta de 32 é o número 2. Muito bom. Então, eu vou parando por aqui e deixo para vocês, como tarefa, os exercícios do módulo 58. Ok? Vocês podem estar fazendo os exercícios. Vamos até marcar aqui como tarefa os exercícios do 1 ao 6 para a próxima aula. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima.